que pretendia se arrogar a posição de soberania, levado por um louco sentimento de inveja, ao qual Cristo disse que viu cair como um raio. Então estamos nos referindo aí ao querubim, antigamente, né, retratado como querubim ungido, que a Escritura atualmente o chama de Satanás, né, na sua ação louca, na sua ação desvairada, completamente levado pela ganância, né, levado aí pela arrogância, tenta então impor uma situação que não lhe era devida, impor uma situação, colocar-se numa situação que não lhe era permitida, encontrando então, deparando-se com a repreensão da parte de Deus, deparando-se aí com a punição, a grave punição da parte de Deus, sendo então levado a um estado de condenação, ele e aquele um terço que a ele se associou, conforme descrito em Apocalipse, né? O dragão que com sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Então vemos aí estes que são então condenados em vista de não terem entendido a posição em que deveriam estar e terem então se voltado contra Deus para colocar-se num lugar que não lhes cabia. Então Deus os repreendeu, e a partir dessa repreensão você vê que esses seres que fizeram mau uso da sua liberdade, mau uso do seu poder de decisão, a partir desse momento são movidos então por esse sentimento obstinado, esta obstinação. Essa obstinação vai marcar a sua ação ao longo de toda a história. Então, uma vez que já se veem condenados, esta ação obstinada se manifestará em todos os assédios que eles promoverão contra outros seres criados, o homem, dentre esse outro plano de criação colocado por Deus. O homem então será alcançado por essa sedução, e essa sedução está ligada a uma obstinação desses seres em virtude daquilo que perderam. Então não há um propósito, não há um futuro, não há um plano, não há uma restauração. Há simplesmente uma obstinação em destruir, uma obstinação em seduzir para o mal, seduzir, né, para destruir, para então tentar atingir aquele que que emitiu, né, essa sentença contra eles. E que, em virtude desse sentimento obstinado, encontra-se mergulhado em profundas trevas e torna-se uma peça importante no esclarecimento do estado em que se encontra outro autor desta saga, o homem. Outro tipo de criatura participa ora como personagem fundamental, quando no uso de seu poder de escolha, e ora como mera peça de um jogo de poder, onde, ao se deixar levar pela deturpação dos sentidos, se vê preso aos diversos vícios da concupiscência, ao qual é induzido pelo ser das trevas, que trabalha ambivalentemente como instigador e acusador. Satanás igual Shatan, adversário, acusador, ou Diabolos também, né? Mas nenhuma destas facetas da história desenvolve-se aleatoriamente, pois na conclusão da história, como Paulo diz, na plenitude dos tempos, veremos o restabelecimento da ordem por meio do Messias, o líder perfeito que conduzirá tudo à restauração. E durante, né, esse processo, antes da restauração de todas as coisas, vemos esses que são levados pela sedução do diabo agirem na sua mesma obstinação, porque não há outra explicação para entendermos a ação de determinadas pessoas que não apenas prejudicam outros que estão à sua volta, mas na sua intensa obstinação prejudicam a si mesmas, levam a si mesmas para o abismo, levam a si mesmas e aos demais para a destruição total. Vemos isso se repetir ao longo da história, por diversos meios, por diversos instrumentos, seja a partir da promoção das drogas, da prostituição, da promiscuidade, da confusão em relação a verdades declaradas, questão de gênero, diversos tipos de questões que são simplesmente atacadas, destruídas, combatidas, são confundidas, vamos colocar assim, ideias são colocadas em verdadeira confusão, de falácias, né, de enganos, e quando nós buscamos os reais motivos, alega-se uma pretensa liberdade, mas essa liberdade não conduz a um bem, essa liberdade não conduz a um aprimoramento, essa liberdade não conduz a uma felicidade para todos, né, um bem para todos, mas apenas ao beneficiamento parcial, tá certo? A felicidade momentânea de alguns, mas a destruição total, inclusive destes alguns.
Então, muito do que tem se lutado, muito pelo qual se tem trabalhado hoje, na verdade algo que conduz todos à destruição, conduz todos a um completo solapamento, né? O que nós temos visto aí na sociedade, como muitos movimentos têm se levantado, e quando nós olhamos para suas motivações, não conseguimos ver outra coisa senão obstinação demoníaca. É a obstinação demoníaca que leva outros à destruição e eles mesmos no final das contas. Então, a fonte não pode ser outra senão, né, este ser obstinado que já está condenado e que pretende levar outros junto consigo. Essa é a questão. Arrastar quantos ele puder para o buraco. Acerca da condenação universal, dentro deste plano geral apresentado, a condenação manifesta-se no ato de livre desobediência do homem em relação à autoridade divina, que, enquanto detentor do poder criativo com o qual apresenta ao homem o seu beneplácito, ao trazê-lo à existência e permitir que goze de todas as benesses desse relacionamento, guarda para si a prerrogativa de exigir a obediência consciente ou as consequências perante um ato de subordinação. Então há sim o fornecimento de liberdade, uma vez que o homem foi criado à imagem de Deus, e Deus tem vontade, exerce sua vontade, Deus é livre, tá ok? Então o homem é colocado como imagem e semelhança de Deus, é-lhe ofertado a oportunidade de, obedecendo a Deus, desfrutar desse relacionamento, desfrutar dessa perfeição, ir aprimorando-se, ir crescendo, ir cada vez mais capacitando-se, né, para vivenciar aí toda essa profundidade do relacionamento com Deus. Mas também, se não houvesse escolha, não haveria liberdade. Então há também a escolha pela dúvida, a escolha pelo certo e a escolha pelo duvidoso. No certo temos a vontade plena, perfeita, maravilhosa de Deus. No duvidoso temos um salto no escuro. E aí este salto no escuro trouxe ao homem diversos tipos de hematomas. O homem ainda está em queda livre, né? Está colidindo aí contra essas péssimas decisões que tem tomado e ainda está adquirindo para si cada vez mais hematomas. Até que então, reconhecendo a estupidez da sua má decisão, ele clame pelo resgate. É quando vem a restauração de Deus, quando Deus então restaura a posição de a posição de criatura, né? A posição de criatura divina num estado de relacionamento profundo com Ele, né? Quando então pode o homem ver a realização, a concretização de todo o plano de Deus para si, né? Pode então gozar de uma vida plena, né? De uma vida maravilhosa, de uma vida realizada. Pode então estar num estado de felicidade verdadeira. Guarda para si a prerrogativa de exigir a obediência consciente ou as consequências perante um ato de subordinação. O relacionamento criador-criatura sofreu uma crise quando o ser humano permitiu que dúvidas e sentimentos gananciosos minassem este relacionamento. Logo, mesmo que o diabo tenha desempenhado um sórdido papel ao colocar, né, ao provar e instigar estes desejos, em última análise, cabia ao ser humano fazer a opção entre confiança em Deus, na sua palavra, na sua declaração, tá certo? Ou desconfiança, que é exatamente o que o diabo conseguiu plantar por meio daquela dialética, né, estabelecida, né? Quando vem tese, antítese e síntese. Não comerás de nenhuma, tese. Não, poderíamos comer de todas menos esta, antítese. Aí, inclusive na antítese colocada, né? Se comermos dessa, morreremos. Poderemos comer de todas menos dessa. Se comermos dessa, morreremos. Síntese: não morrerás, antes serás como Deus. Então, a partir dessa síntese, criou-se no coração a dúvida. E a partir dessa dúvida, a brecha, a abertura. E com esta abertura, houve aí a destruição. Então, a cidade que estava fechada, que estava protegida, que estava guardada, na qual acontecia um relacionamento profundo, houve nela uma brecha, uma abertura para a destruição, tá certo? E essa destruição até hoje podemos sentir. Então precisamos novamente estabelecer esse relacionamento com Deus de uma forma prioritária, né? A santificação do homem, quando o homem e a mulher se tornam exclusivos de Deus, e quando num relacionamento profundo vão cada vez mais se desenvolvendo até a estatura de varão perfeito, até a estatura de pessoa plenificada, né? completamente realizada, tá
certo? No propósito que Deus tem para ela. Desconfiança, honestidade ou hipocrisia. Assim, aquilo acerca do qual se entendia ser uma possibilidade tentadora de descoberta de algum bem oculto, mostrou-se na verdade a decisão mais nociva e irresponsável, em consequências universais, uma vez que somos todos naturalmente solidários porquanto humanos, participantes da mesma natureza. Tá ok? Acerca do messianismo, como está no quadro acima, todo e qualquer messianismo fora do âmbito divino é necessariamente uma manifestação de charlatanismo. Não há messias humanos, não há messias políticos. Tá ok? Tá ok? Temos que sempre lidar com a política de uma forma bastante racional, tá ok? Sem nos deixar idiotizar, sem esperar santos milagreiros dentro da política. Temos que lidar com isso de uma forma bastante consciente, a partir das informações, e temos que tomar cuidado com as fontes das informações. E temos observado muita manipulação. Pois não há Messias advindo da iniciativa humana. Pelo contrário, o único Messias é exatamente aquele que, enquanto ser divino, por sua vontade, seu interesse, se predispõe a abrir mão de seus justos privilégios e majorar-se ante as criaturas a fim de mostrar-lhes quais os seus propósitos e como alcançá-los, como um pai desce até o nível de seu filho para demonstrar-lhes coisas que para si mesmo são tão óbvias, mas que ainda não são compreendidas por estes. Assim também Deus veio até nós e mostrou-nos que o que espera de nós de modo algum é coisa inalcançável. Cristo viveu a vida que nos é possível viver. Cristo andou na terra como um ser humano, ele foi 100% humano e 100% divino. Ok? Mas como 100% humano, ele viveu uma vida humana, como seres humanos podem viver. Então, nós temos Cristo como nosso referencial. Claro que nós não chegamos ao patamar dele, mas o referencial dele é um referencial possível para todos nós. Nós podemos andar nas suas pisadas, sim, e devemos. Tá ok? Esse é o objetivo. Por isso que ele veio até nós, por isso que ele andou conosco. Agora, claro, ele sendo Deus, ele sendo o sacrifício vicário, sendo o Cordeiro Imaculado, ele alcançou níveis que nós não alcançaremos. Mas os exemplos referenciais são para ser vividos, sim. São para ser realizados, sim. Pois o Cristo nos mostrou o que é servir a Deus. E quem quiser vir após ele deve a cada dia tomar a sua cruz e seguir as suas pisadas. Então temos aí o messianismo e Cristo como nossa referência, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então temos a partir daí o trabalho pela restauração. Criação, queda, na qual estamos, mas dentro do âmbito da queda, o trabalho pela restauração acontecendo de uma forma bastante dinâmica, acontecendo de uma forma bastante intensa. Estamos trabalhando pela restauração juntamente com o Senhor Jesus Cristo, e Ele que completará esta obra. Pactos e alianças. No âmbito da iniciativa divina, em resgatar a sua criatura, vemos as manifestações do Messias como condutor, mestre desta restauração universal, mas também vemos os pactos e as alianças com uma atitude otimista de Deus em relação a nós, e mesmo que seja do pleno conhecimento do Senhor, a nossa incapacidade, ao menos momentânea, em manter-se plenamente fiel ao acordado, à aliança, ao pacto estabelecido, Deus não desiste em fornecer ao homem a possibilidade de firmar com ele um pacto onde possa demonstrar sua fidelidade e seu compromisso. Deus cria os meios. Deus cria a oportunidade. Então o Senhor é que abre a porta da oportunidade para que possamos então firmar com ele um pacto e mostrar fidelidade. E quando o homem mostra fidelidade, de fato, na vida do homem se manifesta o prazer, se manifesta a glória de Deus. Então Deus aprova essa manifestação de fidelidade. O Senhor com certeza premia aqueles que, estabelecendo com ele um pacto, uma aliança, são fiéis a ele. E também vemos as ocasiões, e como a sociedade depende dessas pessoas que mostram fidelidade a Deus. São as pessoas que alimentam a sociedade com todo um referencial ético e moral. Amor ao próximo, tá certo? Bondade, respeito com a criação de Deus, a natureza, desenvolvimento, uma vez que são incentivados pela inteligência divina. Então mostra desenvolvimento, premiam a humanidade com coisas que são benéficas para todos.
são pessoas que estão vivendo num relacionamento de fidelidade com Deus, um pacto, uma aliança pessoal com Deus, e em decorrência dela causam benefícios, causam bens para todos que estão à sua volta. As bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós e sobre nós transbordam, com o objetivo de alcançar aqueles que estão à nossa volta. Então, vemos aí como cada um vivendo individualmente um pacto e uma aliança com Deus, são representantes do reino de Deus, promovem a vontade de Deus entre os homens e glorificam o nome do Senhor e abençoam aqueles que estão à sua volta, né? Também vemos as ocasiões em que o próprio Deus toma iniciativa em propor um pacto, cujo fiador é Ele mesmo, garante no seu próprio nome, não encontrando outro ser que possa dar substancialidade à aliança. Jure então o Senhor por seu próprio nome. E embora possamos inúmeras vezes encontrar os seres humanos em falha e em traição, né? Em momento algum encontramos no ser divino. Então, mesmo que da parte do homem haja falhas, o ser divino permanece firme, imutável, sólido, seguro, fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E é sobre esta sólida base que temos garantidas todas as promessas sobre as quais está estribada a nossa fé. E não somente isso, a sociedade, porque se nós dependêssemos de homens, de políticos, de filósofos, de pensadores, de ideólogos, a sociedade já teria ido para o buraco. A forma como o homem manipula tudo a seu bel prazer, para os seus próprios interesses particulares. Então, esta aliança, este pacto pelo bem, pela melhoria, pelo progresso, tá certo? Tem que ser firmada a partir de um ser que possa garanti-la por si mesmo, que possa ser ele mesmo fiador, possa ser o lastro dela e que seja imutável, firme, tá certo? Em que possamos confiar, que é o Senhor e a sua palavra. Como o Senhor Jesus Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus Cristo é a nossa garantia de que temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que glorifica o nome do Senhor, e a nossa recompensa não vem das pessoas, vem dele. Nós não esperamos recompensa que venha da parte dos demais, mas a recompensa que venha da parte do Senhor. Tá, ok? Não podemos agir totalmente firmados numa lógica de reciprocidade, porque nem sempre receberemos na medida daquilo que fornecemos. Mas quando compartilhamos aquilo que vem da parte de Deus, quando manifestamos no nosso viver o amor que vem da parte de Deus, então teremos a recompensa que vem do próprio Deus e causaremos um impacto na sociedade, causaremos uma mudança profunda na sociedade, tá ok? Este, na verdade, foi o propósito para a existência e a exaltação da nação israelita. Desde a chamada de seu ancestral para sair do antro da idolatria no qual estava inserido, quando vivia junto à sua parentela na milenar cidade de Ur dos Caldeus, para então peregrinar na terra que, apesar de não tomar posse, foi o campo onde veio a brotar a mais poderosa semente que Deus já plantou na área da terra do coração humano, a semente da fé. A fé que nos liga ao sobrenatural, a fé que não é uma muleta, a fé que não é uma desculpa, a fé que é algo presenteado por Deus para o homem, tá certo? É um outro sentido, além da visão, além do tato, do paladar, do olfato, existe um outro sentido, um sentido vinculado ao espírito chamado fé, que faz o homem perceber Deus, faz o homem sentir Deus, relacionar-se com Deus através da fé. Maravilhoso, né? Quando vemos ali na carta aos Hebreus que, ora, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É prova, não é desculpa, e sim prova. Não se vê, tá certo? Mas se tem fé, e ao se ter fé, está presente. Relaciona-se, conhece-se, sente-se, tá certo? E cresce. E a fé é a que faz exatamente essa ponte, essa ligação, esse contato, através da fé. Como é maravilhoso, né? Homens que têm fé têm mudado a história para melhor. Não só mudado a história. Muitas pessoas apenas se contentam em mudar a história. Mudar para isso, para aquilo. Mas às vezes muda para a destruição, muda para o seu próprio bel prazer. Muitos homens de fé têm mudado a história para melhor. Melhor não só para ele, melhor para todos.
melhor para ele e para os que estão à sua volta. Assim, Abraão, o pai da fé, tornou-se por genealogia o ascendente da nação que se tornou a demonstração tipológica da teocracia divina, quando se manifestou em Israel, e na esfera escatológica, quando será plenamente exercida por Cristo Jesus. E pela fé é pai de todos aqueles que se tornam filhos de Deus por adoção em Cristo, e também súditos desse reino celestial, que no futuro se manifestará quando então literalmente com ele reinaremos, através da fé. A fé de Abraão, a minha fé, a sua fé. Todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Veja, a chamada, a partir desse âmbito, né? Chamada de Abraão, chamada e eleição, né? Chamada e eleição de Abraão. Então temos aí quando Deus escolhe, né, este homem manifesta essa fé, e a partir dessa fé todo esse encadeamento histórico, né, que se dará, tanto na questão genealógica, os seus descendentes, quanto na questão de fé, todos aqueles que manifestam a mesma fé, e com isso participam junto com Abraão. São filhos diretos de Abraão, por causa da fé de Abraão. A mesma fé no Deus único, no Deus verdadeiro e no Deus espiritual. Então, aqueles que atendem ao chamado de Deus, que é feito no âmbito da fé. Monoteísmo, circuncisão e lei. Vemos então esse movimento, né? O surgimento da fé monoteísta, a partir da fé de Abraão, a circuncisão, o pacto com Deus, entre Deus e Abraão, e esse pacto aí sendo então complementado pelo pacto da lei, o pacto do Sinai. O pacto da circuncisão começa a surgir este povo em torno desse pacto e professando essa fé. E a partir da libertação do cativeiro egípcio, inserção na terra de Canaã, tá ok? Antes disso, o pacto realizado no Monte Sinai, a entrega da lei. Então a lei, os padrões de Deus, os parâmetros de Deus, tá certo? Como Deus admitirá este povo como seu povo, como Deus exercerá sobre eles a sua teocracia e será para eles então o seu Deus. Estão aí as condições, a lei. Então, a partir desse movimento, monoteísmo, circuncisão e a entrega da lei. Israel, a nação eleita, tem que viver então debaixo desta lei, tem que cumprir com esses requisitos, né, para estar então enquadrado dentro desse âmbito dessa teocracia divina e ser então um povo referencial para os demais. E com este prisma podemos compreender a enorme importância da manifestação da história dos hebreus desde a chamada de seu ancestral e nosso, Gálatas 3:7, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, até o seu desenvolvimento debaixo dos grilhões da escravidão e seu miraculoso livramento com a mão divina operando milagres para quebrar o poderio de Faraó e intervir na natureza, para abrir as portas das águas, sustentá-los em meio ao deserto, firmar com eles um pacto, que na verdade é uma base referencial para o código de leis da maioria das nações civilizadas, nações do Ocidente, né? E até algumas nações do Oriente Médio. Temos aí como se difundiu pelos povos, né? Repreendê-los quase até a extinção, se não fosse a ousadia e a lealdade de seu maior referencial humano em liderança, e por fim introduzi-los na terra prometida aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos quais é o nosso Deus, tá certo? Dos quais é o seu Deus e o nosso Deus, né? Glórias a Deus por toda essa história, glórias a Deus por toda essa manifestação. Este mesmo Deus que escolheu Abraão, que lhe deu um filho, que resgatou seus descendentes e que expulsou nações perante eles para fazer deles uma nação, é na verdade a única razão objetiva de sua existência. Ou seja, Israel é literalmente uma dádiva de Deus, e não podemos pensar em sua existência sem entender que a razão desta mesma deve-se a um objetivo puramente universalista da parte de Deus. É Deus promovendo agora algo que será benéfico, não somente para um povo em especial, um povo específico, mas através deste povo promover uma bênção universal. Através desse povo promover um bem que se espalhará para todas as nações. Como de fato foi, tá certo? Mesmo que Israel, tendo falhado na manutenção do seu pacto, da sua aliança, todavia aquilo que Deus realizou por meio de Israel tornou-se um bem universal. A manifestação, a revelação da palavra de Deus e futuramente a vinda do Messias, a vinda de Cristo, né, no meio deste povo. Veio para o que era seu. Infelizmente, todavia, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glórias a Deus por isso, né?
Então temos aí nesse movimento com Israel, lei e Pentateuco, né? A relação à entrega do código da lei e a totalidade do Pentateuco. Templo e tabernáculo como referenciais da presença de Deus no meio do povo. Primeiramente, tabernáculo, a entrega do modelo da parte de Deus por meio de Moisés e a execução, né, por meio daqueles a quem o Senhor capacitou. Tabernáculo, manifestação da presença de Deus. Depois transferido para templo, tá ok? No templo ao qual Salomão foi autorizado a erguer, a construir, e no qual o Senhor se manifestou. Tá, ok? Vindo depois na continuidade histórica, como já temos informado aqui, Israel falhando no seu pacto, na sua aliança, Deus permitindo a sua destruição, a sua restauração no tempo de Zorobabel, mas não com a mesma característica, com o mesmo aspecto. E mesmo com a melhoria arquitetônica na época de Herodes, estando ele aquém, mesmo arquitetonicamente talvez até maior, trabalhado com materiais até mais nobres, mas aquém no sentido da glória, porque o profeta Ezequiel viu a Shekinah mover-se, sair, né, a chamada Merkabah, o trono carro, sair do templo, né, e a Shekinah, o exílio da Shekinah, a saída da Shekinah do âmbito do templo terrestre. Mas o retorno da glória de Deus, da presença de Deus por meio do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus se manifestou como línguas repartidas como que de fogo. E agora o templo somos nós. Não há templos de pedra. Não faz sentido templo de Salomão sendo construído por aí. Esta gastança absurda. O que nós temos hoje é algo muito maior. Cristo disse isso quando falou aos discípulos. Os discípulos tentando lhe mostrar as pedras. E Cristo disse, não restará pedra sobre pedra que não seja destruída. Eu, todavia, destruo esse templo em 3 dias e reergo, falando acerca do templo verdadeiro. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A glória que se foi do templo de Salomão na época da destruição de Babilônia voltou para o templo em Pentecostes. Quando nós então fomos purificados pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, fomos então colocados em condições para recebermos em nós a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo. Tá, ok? Então, é essa dinâmica, tá ok? Israel, lei, Pentateuco, templo, tabernáculo, teocracia, o governo de Deus sobre Israel. O governo de Deus sobre Israel, a rejeição de Israel, a inserção da igreja. Na igreja, Cristo, a sua purificação e o Espírito Santo de Deus como a glória, tá certo? A glória de Deus agora a unção sobre nós, através da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. O Senhor tinha um propósito muito claro com a manifestação de Israel, que é pregar ao mundo acerca da existência e da verdade, do poder e do domínio do único Deus e denunciar a mentira de todos os ídolos, semelhantes ao das nações que foram exterminadas para ceder ao estabelecimento do seu povo, para ceder lugar ao estabelecimento de seu povo, uma nação referência para todos os povos. E só Deus poderia fazer isso, né? Porque nenhum homem tem direito sobre a vida de outro. Só quem tem direito sobre a vida de outro é o seu Criador, que é exatamente isso que aconteceu no caso do estabelecimento de Israel em Canaã. Foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, quem votou aqueles povos ao anátema e disse: tem que ser eliminados. Serão então eliminados, a medida do seu pecado já encheu, já passou dos limites, e eles então serão eliminados, e só a partir do aval da parte do próprio Deus é que Israel então pode atentar contra essas nações e eliminá-las da face da terra. Claro que não lograram êxito, apenas abriram alguns caminhos, algum espaço, estabeleceram e se misturaram com os povos, com isso vindo a destruição que já estava presente naqueles povos, contaminou Israel devido à sua associação a esses cultos, esse culto pagão, esses cultos abomináveis ao Deus verdadeiro. Isaías